a gente vai fazer agora a segunda parte, a segunda etapa do projeto de integração de conteúdos 4, que é a parte do pré-dimensionamento. Bom, o pré-dimensionamento é importante para a gente estimar as dimensões da estrutura. Antes de fato a gente calcular e dimensionar totalmente a estrutura, a gente deve pré-dimensionar. A gente faz o pré-dimensionamento dos pilares, das vigas e das lajes. Bom, inicialmente a gente começa com o pré-dimensionamento dos pilares. O pré-dimensionamento dos pilares, ele visa determinar as duas dimensões de cada pilar. E para isso é necessário ter uma área de influência. Essa área de influência vai determinar a carga que é descarregada em cada pilar. Bom, a gente fez essa área de influência. Como que a gente fez isso? A gente usou 0,45 do comprimento para pilar de extremidade e de campo, na direção de sua menor dimensão, 0,55 do comprimento nos comprimentos dos vãos do caso anterior, e 0,50 do comprimento para pilar de extremidade e de campo, na sua direção de maior dimensão. Aqui nessa imagem a gente pode observar como que ficou as nossas áreas de influência. Tem um fato interessante nas nossas áreas de influência, é que temos vigas sobre vigas. No caso, como a gente tem viga sobre viga, existem cargas que não necessariamente vão estar descarregando naquele pilar e que vão estar em algum desses três casos citados. Por isso que algumas áreas observadas na imagem ali, elas diferem do que está escrito na área esquerda. Bom, pré-dimensionamento dos pilares, os parâmetros para o projeto. O que a gente precisa fazer inicialmente? Inicialmente a gente observou a classe de agressividade. A nossa classe de agressividade foi classe 3, no ambiente urbano. A gente olhou na tabela do NBR 118 e para essa classe de concreto a gente precisa de um concreto C30. No nosso caso foi adotado um concreto C35. Por quê? Porque tinha pilares que a carga era muito elevada. E ele estava dando uma dimensão muito grande. Isso estava interferindo muito na arquitetura do projeto. Então a gente resolveu adotar um concreto com FCK um pouco maior para diminuir a dimensão do pilar. Bom, o aço que a gente utilizou é CA50. As cargas acidentais e permanentes foram 6 kg por metro quadrado cada um, totalizando 12 km, que é um intervalo máximo entre 10 e 12 que a norma prevê. O nosso número de pavimentos são 16 e a gente tem um alfa, que é a posição do pilar, que é tipo um coeficiente que a gente multiplica caso o pilar seja externo, de extremidade ou de campo. Bom, o pré-dimensionamento em si dos pilares. A gente nomeou em planta todos os pilares, a gente anotou todas as áreas de influência, a gente colocou o alfa para todos os pilares e a partir disso a gente determinou uma carga, um NSK, uma carga característica do pilar. A partir da primeira forma que está à esquerda. A partir da primeira forma, a gente tem o NSD, que a gente multiplicou o NSK pelo coeficiente. E é importante salientar que a gente adota a taxa de armadura. No nosso caso, para a maioria dos pilares, a gente adotou uma taxa de armadura de 4, pois em região de trespasse, essa taxa de armadura dobra, né? Então, como o máximo permitido por norma é 8, a gente adotou a metade do máximo. A partir disso, a gente conseguiu determinar a área total em centímetros quadrados que o pilar vai necessitar. A partir disso, a gente adota uma dimensão e descobre a outra. Normalmente, a gente adotou as dimensões da parede, para o pilar ficar escondido. Há alguns casos que não foi possível, então o pilar ficou um pouco maior do que a dimensão da parede, ele saiu um pouco para fora. Mas como esses pilares estão alocados em locais que não vão fazer grande interferência na arquitetura, a gente decidiu que isso está ok. A gente fez uma verificação também do comprimento do pilar. Porque um comprimento, uma dimensão não pode ser 5 vezes maior do que a outra, senão ele é considerado um pilar parede, o cálculo é diferente. Certo. Em seguida a gente fez o pré-dimensionamento das vigas. Nas dimensões das vigas a gente adotou particularmente e a gente prezou para que as vigas elas ficassem da espessura das paredes, para que não desse muito dente. Em algumas não foi possível, mas na maioria foi isso que a gente adotou, certo? Então, no pré-dimensionamento, a gente faz uma estimativa do que vai ser a largura e a altura das vigas. A largura ela vai estar condicionada à alvenaria da edificação, como eu falei,
embutindo as vigas dentro dos cômodos. Então, nisso a gente vai fazer a verificação da interferência da altura com portas e janelas, para garantir que não tenha interferência entre elas. E as alturas e larguras foram adotadas com múltiplos de 5. Aqui tem alguns exemplos de vigas que a gente fez, foram 5 vigas. A gente adotou a largura mínima de 12 centímetros, então naquelas paredes onde seriam paredes mais finas, né, tijolo de 9, então a gente adotou a viga de 15, em outros casos a gente adotou a viga de 20. Então a gente faz esse cálculo das vigas com base na distância entre os pilares. Nos tramos internos das lajes, a altura da viga ela vai ser dividida a distância entre os pilares por 12, nas externas ou biapoiadas por 10, e nos balanços essa distância entre os pilares vai ser dividido por 5. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Na viga 301, por exemplo, a gente adotou a espessura de 20 centímetros por causa da largura da parede. Ela está no tramo 1, a viga 1, a 2 e a 3 ela está no tramo 1 e 2. Então a viga 1 e 2 elas estão no tramo 1, as duas são biapoiadas. O comprimento do vão entre os pilares é de 5,65 na viga 301, então dá uma altura mínima de 56,5. Então a gente adotou uma dimensão para cima para ficar múltiplo de 5. Então a altura adotada da viga 301 foi de 60. A mesma coisa na 302. Quando a gente pega o vão e divide ele por... Como ela é biapoiada, a gente divide ele por 10. Então de 370 ela passou para 37 de altura, a gente adotou 40. A gente fez isso para as demais vigas. Aqui estão alguns exemplos. Depois disso foi feito o pré-dimensionamento das lajes. O pré-dimensionamento de uma laje consiste na estimativa de sua altura e normalmente a gente adota uma ou duas medidas de altura para todas as lajes, para não ter muita diferença de uma para a outra. Nas lajes a gente considera LX como o menor vão da laje e LY como o maior vão. E outra coisa que interfere nos cálculos é a condição de contorno, que as bordas podem ser apoiadas, engastadas ou livres. Então, para calcular a espessura, a gente utiliza da altura útil estimada, que é o D estimado, o comprimento nominal, que foi dotado de 5 mm, o diâmetro das lajes, que foi dotado de 5 mm, e o comprimento nominal. Então, ali a gente tem um exemplo do cálculo de uma das lajes. A gente pegou o LX, o LY das pontas, N, que é o número de bordas engastadas, e a partir disso calculou a espessura da laje. Então, pelos cálculos, a gente adotou todas como 11 centímetros para ter um padrão na espessura delas. Bom, assim finaliza a segunda etapa de PIC 4, o pré-dimensionamento da estrutura. Obrigado. Obrigado.